aparecerem. Ok? Então vamos lá. Muito rapidamente, então, essa brevíssima incursão sobre o itinerário de pesquisa, né, do Chazin. A primeira coisa a destacar é que esse texto que hoje a gente tem publicado pela Boitempo, ele foi originalmente elaborado como um pós-fácil de um outro livro, que aliás é uma das poucas publicações da ensaio que eu não tenho na minha biblioteca. Eu tenho aqui, você quer ele? Pessoal, por favor. Que até procurei nas banquinhas aqui de cima lá de baixo para ver se eu achava, não achei. Mas é importante, enfim, saber dessa historinha, quer dizer, o Chazin, ele quando foi publicar esse texto do Francisco Teixeira pela editora Ensaio, ele resolveu fazer um pós-fácil destacando os méritos desse livro. Dentre outros, a postura do autor de investigar o Marx pelo seu próprio texto, né? E a Esther até brinca na apresentação, a Esther conta um pouco dessa historinha na apresentação da Boitempo, quer dizer, no sentido de que, como acontece frequentemente com uns textos literários, a obra ganhou autonomia frente ao seu autor, né? Se desenvolveu, né? Tanto em termos de volume quanto em termos de densidade teórica, e o resultado final foi uma grande desproporção, né, se compararmos o pós-fácil com o livro pós-faciado, né. Se vocês olharem aqui, eu posso até brincar aqui, né, se abrir o pós-fácil Chazin, vocês vão ver que é praticamente um terço do volume, né. E quem quiser saber um pouco disso, nos primeiros parágrafos da apresentação da edição da Boitempo, a Esther discorre um pouco sobre isso. E na orelha da edição da Boitempo, que é uma orelha do Mário Dwyer, se a gente tirar um pouco o tom de eu avisei do Mário Dwyer, ele destaca na orelha que quando o Chazin apresentou para ele esse texto de pós-fácil, a primeira coisa que ele percebeu foi uma imensa desproporção, tanto em termos de tamanho quanto em termos de densidade, né? Eu leio aqui a passagenzinha do Mário Dwyer. O exame do material deixava imediatamente patente a tremenda desproporção entre o texto principal, ou seja, o livro propriamente disso, e o pós-fácil que Chazin lhe apensara. Desproporção tal que não se referia apenas à dimensão inusitada do pós-fácil, cerca de um terço do tamanho do livro. Por maior que fossem os méritos do trabalho que daria origem ao volume, era enorme o desnível entre os planos teóricos do texto principal e de seu pós-fácil. O primeiro tratava de apresentar uma reconstrução convencional do pensamento de Marx, o segundo, por sua vez, procurava demonstrar precisamente as insuficiências dos esquemas interpretativos geralmente utilizados para apresentar o pensamento marxiano, né? Enfim, o texto felizmente saiu e foi publicado em 95, né, nessa edição da Ensaio do livro do Francisco Teixeira. E depois a Boitempo republicou, então, num volume separado, né, digamos assim, dando a dignidade que esse texto merece, porque convenhamos que ele é um livro, não um mero pós-fácil, né? O segundo ponto dessa contextualização bem breve é destacar que Marx, Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica, ele se insere no interior de um desenvolvimento de uma investigação muito mais ampla que o próprio Chazin tocava coletivamente, inclusive, né? Quando ele foi publicado em 95, ele, digamos assim, consistiu em uma primeira tentativa de sistematização de um estudo que o Chazin já fazia pelo menos uma década, né? Um estudo voltado, sobretudo, né, para o desenvolvimento do pensamento marxiano a partir dos próprios textos do Marx, né? Que era levado adiante seja pelo Chazin, seja pelos integrantes do grupo de pesquisa, muitos deles participarão aqui do nosso
nosso evento, né? A gente pode encontrar vestígios dessas investigações anteriores, seja nos textos que a revista Ensaio publicou nas décadas de 80 e 90, seja nos próprios trabalhos orientados pelo Chazin e que se desenvolveram ali a partir do grupo de pesquisa, né? Agora, então assim, o primeiro ponto é esse livro como um provisório ponto de chegada, mas ele acabou se tornando também um ponto de partida, né, para uma outra pesquisa muito mais ampla, né? Uma pesquisa que, enfim, visava dar conta de uma verdadeira história da ontologia, né, no interior da história da filosofia, né? Quem, como eu, tem muita curiosidade a respeito desse tema, né, eu venho da filosofia, para mim é uma questão bastante cara, a Esther publicou nesse voluminho da Ad Hominem um textinho chamado Você, Marx, Itinerário de um Grupo de Pesquisa, onde ela reuniu as anotações, esquemas de aula, uma série de, enfim, escritos que o Chazin deixou incompletos, obviamente. Ela fez uma reunião, né, desses escritos e publicou um textinho bem interessante, ao menos sinalizando, digamos assim, para onde a pesquisa do Chazin o levava, né? E a própria Esther, nesse textinho, fala: a pesquisa que de início se voltava ao pensamento marxiano e algumas incursões na obra do Lukács, né? Lembrando que o Lukács foi o primeiro personagem do pensamento ocidental a destacar esse caráter ontológico do pensamento do Marx, né? A pesquisa então acabou demandando, pelos seus próprios resultados objetivos, o seu alargamento para praticamente todo o conjunto da história da filosofia, né? De modo a culminar em uma investigação extremamente original e inconclusa, né? O que a Esther chama de o traço distintivo da história da ontologia, sua dissolução e o seu colapso, né? Ao meu ver, uma contribuição preciosíssima que o Chazin nos deixou aí para desenvolver, né? Já que ele não sistematizou nada em vida a esse respeito, né? Entrando um pouco nessa questão da tematização do gnoseologismo que eu fazia anteriormente, quer dizer, o Chazin vai observar como que a filosofia começa como ontologia sem ter propriamente esse nome, né? No sentido de que a filosofia começa desde os pré-socráticos tendo como pergunta fundamental o que é, né? E esse itinerário de pesquisa que o Chazin não concluiu em vida apontava muito para uma guinada fundamental que esse desenvolvimento vai sofrer a partir do surgimento da filosofia moderna. Quer dizer, primeiro com Descartes, que tem ainda uma filosofia que se diz ontológica, mas já desloca o problema filosófico do que é para o problema do sujeito pensante. Quer dizer, antes de me perguntar o que é, eu preciso perguntar se eu mesmo, pelo meu pensamento, posso conhecer o que é, né? E isso vai ganhar, digamos assim, uma forma mais sistemática com Kant, né? Kant seria, se na hora que eu falar de gnoseologismo, vocês pensarem em Kant, é que a gente está no caminho certo, né? Que é, digamos assim, o filósofo alemão que explicitamente vai argumentar explicitamente pela incognoscibilidade da coisa em si. Quer dizer, a pergunta do que é não pode ser feita porque antes eu preciso, a partir de um exercício especulativo da razão, ou seja, a razão interrogando ela mesma, entender os limites da razão e entender se é possível a razão conhecer o que é, né? Então, enfim, é um pouco por aí que caminhavam as pesquisas do Chazin quando ele morreu. Então, o que eu destacaria nesse primeiro momento de contextualização é que, assim como Marx, que nos legou um projeto em aberto, inconcluso, né? Lembrando que, né, o Marx morreu não preocupado em concluir os livros 2 e 3 do Capital, mas sim preocupado em refazer o livro 1, né? De modo que o próprio projeto de O Capital do Marx é um projeto inconcluso, um projeto que o
Marx não concluiu em vida, e talvez nem pudesse concluí-lo, porque talvez seja um projeto que transcenda a dimensão individual do pesquisador, e aliás o Chazin tinha clareza disso, né? O Chazin, digamos assim, está nesse mesmo lugar, quer dizer, nos deixou um itinerário de pesquisa que muito mais amplo, inclusive, do que a dimensão individual do pesquisador. Um projeto de pesquisa que, digamos assim, sempre foi a proposta do Chazin tocá-lo coletivamente, né? O que então a Esther chama de enorme e complexo campo teórico a ser devidamente explorado, né? Bom, mas o tema que me coube tratar com vocês aqui é menos essa história da ontologia, apesar de eu ter muito interesse nesse ponto, e muito mais a especificidade do posicionamento marxiano com relação a essa questão, né? Eu lembraria a vocês que o título do livro do Chazin não é Marx, Ontologia e Método, como ficou traduzido para o espanhol, e depois, se quiser, no debate a gente pode entrar nessa polêmica, mas para a tradução do português, o Chazin teve o cuidado de chamar de estatuto ontológico, justamente para distinguir o que seria a posição ontológica de Marx de toda a tradição ontológica, entre aspas, que se desenvolveu ao longo da história da filosofia, né? O Lukács, ele tem uma passagem naquele texto Pensamento Vivido que eu acho interessantíssimo, onde ele destaca precisamente esse ponto, quer dizer, enquanto as velhas ontologias, nas velhas ontologias você tem uma espécie de esquema de categorias e a história se transcorreria no interior desse sistema de categorias, para o Estatuto Ontológico Marxiano, o contrário, a história é a história do transformar das categorias, né? As categorias transformam-se junto com a história, né? E daí a preocupação do Chazin durante todo o livro de demarcar exatamente a especificidade dessa proposta, né? O que significa pensar dessa maneira, né? Que no fundo o que a gente está tratando aqui, aí agora já para ser um pouquinho mais preciso, de uma propensão radical à objetividade. Quer dizer, a ideia de que o pensamento marxiano apresentaria uma proposta de investigar o objeto pelo objeto, na sua lógica específica, a partir da sua lógica específica e, portanto, livre de qualquer imputação arbitrária que a subjetividade daquele que investiga possa impor ao objeto, né? Essa que é a grande questão para o Marx e a grande questão que o Chazin quer destacar no seu estudo sobre o Marx, né? Nesse sentido, o Estatuto Ontológico do Marx é radicalmente diferente de toda e qualquer ontologia que venha antes dele. Um dos elementos talvez mais importantes aí seja o próprio caráter processual do ser, né? Se a gente olhar para a ontologia aristotélica, a ontologia de São Tomás de Aquino, etc., vocês vão ver que eles são obrigados, por uma série de questões que acho que não cabe entrar aqui, a recorrer sempre a uma noção transcendente do ser, né? Enquanto no Marx a gente tem, pela primeira vez na história do pensamento ocidental, de modo consequente, a identificação do ser à existência concreta da sociedade e da natureza, né? Então a gente poderia até dizer, né, sem temer o impacto dessa afirmação, né, que com Marx a pergunta ontológica pode, pela primeira vez na história do pensamento ocidental, ser formulada de modo consequente, né? É uma afirmação forte, mas não se esqueçam que a obra do Marx está cheia de afirmações fortes, como, por exemplo, até o Capital a gente vive a pré-história, né? Com a Revolução Social e a Emancipação Humana a gente daria início a um processo que se denominaria propriamente de história humana, né? Me parece que essas duas frases fortes se comunicam, quer dizer, você tem pela primeira vez na história, até pelas forças produtivas que o próprio capital desenvolveu, você consegue pela primeira vez na história formular essa pergunta de um modo consequente, né? Entender a sociedade humana e seu processo de desenvolvimento na sua imanência, sem precisar de um recurso ao transcendente, né? É isso que está em jogo.
E aí eu destacaria, para fechar esse ponto, o subtítulo do Prolegômenos da Ontologia do Lukács, que me parece um subtítulo muito interessante nesse ponto, né? Se vocês repararem, Prolegômenos para uma ontologia do ser social, 2 pontos. Questões de princípio para uma ontologia hoje tornada possível. Quer dizer, está enfatizando justamente essa dimensão de você precisar de um determinado nível de desenvolvimento de forças produtivas, de desenvolvimento do processo histórico humano, para que as perguntas possam ser formuladas de modo consequente. Bom, mas então o que seria esse estatuto ontológico, né, que o Chazin identifica no Marx, né? E aqui agora a gente entra no texto propriamente dito, com alguma sobra de tempo, infelizmente. Bom, eu já adiantei que uma das teses principais desse livro é a ideia de que o pensamento de Marx instaura um novo padrão de cognição e reflexão, um novo patamar de racionalidade, se quiserem, uma nova posição ontológica, né? Orientada, então, pelo que eu já falei, que é a prioridade radical ao objeto no processo de conhecimento, né? E essa tese do Chazin ainda correlata uma outra, que é que que seria, digamos assim, a natureza própria do pensamento marxiano, teria sido obscurecida pelos principais intérpretes da tradição marxista, né? E aí aqui, para quem também está começando nos estudos de Marx e Chazin, destacar essa separação entre o que a gente chama de marxiano e o que a gente chama de marxista, né? Quando o Chazin fala marxiano, ele está falando do que o próprio texto Marx está dizendo. Quando ele vai falar de marxismo, ele já está se referindo a toda uma tradição interpretativa desses textos. Uma tradição interpretativa que, na opinião do Chazin, foi bastante problemática, né? De alguma maneira contribuiu para obscurecer isso que seria o centro nervoso do pensamento marxiano, né? E contribuíam para obscurecer esse centro nervoso porque tinham como procedimento de análise da obra do Marx justamente isso que o Chazin reprova nesses textos, quer dizer, traziam elementos externos à obra, né, na sua interpretação da obra do Marx. Então, exemplos assim, exemplos bobos, quer dizer, em vez de eu chegar para ler o Marx e falar assim, vou ler o Marx me perguntando o que o Marx tem a contribuir para a teoria do conhecimento, eu antes tenho que ler o Marx e compreender se há lugar para uma teoria do conhecimento na obra do Marx, né? Eu antes de ler o Marx me perguntando o que o Marx, qual que é a teoria política do Marx, o que o Marx teria a contribuir para a teoria política moderna, antes me cabe investigar pelos textos se, na lógica própria dos textos, cabe essa pergunta. Se faz algum sentido, por exemplo, uma teoria política no interior da obra do Marx, né? Ou, que é um tema caro ao livro, ao invés de abordar a obra marxiana perguntando o que o Marx tem a nos dizer sobre o método do conhecimento, né? Sobre o método de se conhecer o objeto. De novo, investigar os textos pelo próprio texto e se perguntar se faz sentido a própria pergunta, né? Nesse sentido, então, ler o Marx para entender o que era o problema para o Marx, né? E não qual que é a resposta que o Marx pode dar ao meu problema, né? O que significa já, digamos assim, um viés gnoseológico de abordar a obra, porque aí eu estou impondo elementos da minha própria subjetividade na minha interpretação do texto do Marx. E assim vai. Tá claro até aqui? Tá. Bom, aqui a gente já esbarrou nos 2 principais temas da minha exposição de hoje. Quer dizer, a análise imanente de um lado, né, e crítica ao amálgama originário do outro, né? Quer dizer, de um lado, necessidade de abordar os textos marxianos de modo imanente e extrair dos próprios textos
o modo marxiano de equacionar as principais questões da vida social, né? Esse é um primeiro ponto. E de um outro lado, a crítica de um procedimento que faz precisamente o contrário, né? Que parte da pergunta em torno das fontes do pensamento marxiano e com isso deixa de esclarecer justamente a originalidade da nova posição instaurada por Marx, né? Pois prescinde justamente da análise imanente, né? É uma das críticas que o Chazin vai fazer àqueles que interpretam o pensamento do Marx como, né, tendo origem nessas três fontes clássicas, né? Bom, avancemos. Então, crítica imanente, né? Que é a introdução do livro. Ela tem 3 páginas, né? Agora, 3 páginas extremamente densas. Faço questão até de mostrar meus grifos. Na primeira página não escapou nenhuma linha sem grifo. Mas, assim, fica um pouco, a gente se sente até um pouco intimidado de traduzir nas nossas próprias palavras aquilo que o Chazin determina com tanto rigor, inclusive na linguagem, né? Em todo caso, né, tomemos esse risco, né, assumimos esse risco. Como que o Chazin abre, eu prometo que eu só vou citar o primeiro parágrafo grifado, né, que é decisivo, numa época devastada pelo arbítrio e pela equivalência das leituras, ressaltar uma questão fundamental: reproduzir pelo interior mesmo da reflexão marxiana o traçado determinativo de seus escritos, ao modo como o próprio autor os concebeu e expressou. Procedimento, pois, que adquire articulação e identidade pela condução ininterrupta de uma analítica matrizada pelo respeito radical à estrutura e à lógica inerente ao texto examinado. Ou seja, que tem por mérito a sustentação de que, antes de interpretar ou criticar, é incontornavelmente necessário compreender e fazer prova de haver compreendido, né? Para além de questões assim que eu diria, dizer, questões que já orbitam, que já são óbvias num plano de superfície, quer dizer, essa ideia óbvia de que você precisa compreender um objeto antes de criticá-lo ou interpretá-lo, né? É interessante notar como o Chazin está tentando dar tratamento ao texto, o mesmo tratamento ao texto marxiano que o próprio Marx dava aos seus objetos de estudo, né? E aí, nesse sentido, o livro vai orbitar tanto em explicitar essa posição radical do Marx, no sentido de como conceber um objeto a partir dele mesmo, sem nenhum tipo de entulho gnoseológico, né? E transpor isso para a análise do próprio Marx, quer dizer, como entender o objeto texto sem impor a nossa subjetividade à lógica própria do texto, né? Então seria, num primeiro momento, identificar os seus principais nódulos categoriais, a partir do procedimento considerado então pelo próprio autor como o único capaz de reproduzir adequadamente, como concreto de pensamento, né, a expressão que o Marx usa nos Grundrisse, as identificações, sejam elas reais ou ideais, né? Até porque a gente tem que compreender que com Marx trata-se de uma unidade da desidentidade entre sujeito e objeto. Então a gente vai ver que trama real e trama ideal andam sempre juntos, né, nesse caso. Então, destacando também que a essência desse procedimento, que o Chazin tanto defende, remete justamente à originalidade da posição ontológica que o Marx instaura a partir de 1843 na sua crítica à filosofia do direito de Hegel, né? O que o Marx vai dizer ali? Esse é um tema da aula da Lívia. Se a gente tiver tempo de sobra, talvez entremos um pouquinho só para compreender a especificidade da posição do Marx, mas se não der tempo, a Lívia desenvolve isso com muito mais propriedade do que eu. Em todo caso, nesse texto, Marx define lá o que ele chama de crítica verdadeiramente filosófica, já numa argumentação explicitamente ontológica, né? E para o Marx, a crítica verdadeiramente filosófica deve apreender o objeto em suas determinações imanentes, sua lógica própria, seu significado específico, esclarecendo sua gênese e sua necessidade.
Ou, nas palavras do Chazin, a reprodução ideal das coisas é procedida a partir delas próprias, da malha ou do aglutinado de seus nexos construtivos, processo analítico pelo qual são desvendadas e determinadas em sua gênese e necessidade próprias. Né? E a gente tem uma série de exemplos do Marx desse procedimento, a começar por esse que eu acabei de mencionar, a crítica da filosofia do direito de Hegel. Né? Quem for ler esse texto, e desde já toda a minha solidariedade, porque é um texto extremamente difícil de ser lido, vocês vão ver que há ali uma pesquisa exegética do Marx antes de qualquer coisa. Quer dizer, vocês vão ver que ele vai lendo e copiando linha a linha do texto do Hegel e comentando. Quer dizer, então, por um lado, essa dimensão de que, não obstante essa, digamos assim, essa questão bastante cara ao Marx da determinação social do pensamento, de que a consciência não paira no ar, que ela está sempre calcada por processos históricos materiais e reais, não obstante essa dimensão que é cara ao pensamento do Marx, também não podemos perder de vista que toda forma de consciência contém uma estrutura própria, específica, né? E que deve ser, portanto, investigada a partir dos seus próprios nexos, né? Então, essa já é uma dimensão disso que seria o respeito radical à estrutura e à lógica inerente ao texto examinado, né? Então, de um lado, essa ideia da pesquisa exegética do texto, né, como, digamos assim, a atribuição da mais rigorosa prioridade ao texto-objeto, né, determinação que, já falei, para o pensamento marxiano decorre justamente da prioridade ontológica do objeto sobre o pensamento que o reproduz, ou seja, o conhecimento ontológico da prioridade do ser existente sobre a consciência, né? E aí, citando Chazin, a alma de uma proposta de tal vulto é a sua propulsão categórica à objetividade, a intensio recta de aprender o texto na forma própria objetividade de seu discurso enquanto discurso, ou seja, na efetividade de uma identificação peculiar, cuja identidade é resultante da síntese de suas imanentes e múltiplas determinações ideais, que o configuram na qualidade de um corpo de argumentos estável e inconfundível, que independe para ser discurso, precisamente este e não outro discurso, dos olhares mais ou menos destros pelos quais os analistas se aproximam dele e o abordam. A uma certa altura do texto, o Chazin usa um argumento ad absurdum, quase, brincando que se de repente, né, morre todo mundo aqui, o texto continua existindo com os seus nexos próprios, né? Que ele mesmo, Mutatis Mutandis, tem a mesma natureza daquele exemplo do Ducati do ônibus, né? Que nunca duvidaremos que é um ônibus real que vai nos atropelar na rua, né? Quer dizer, então, mas grife-se isso, quer dizer, a lógica própria do texto estudado, porque o texto possui, antes de tudo, uma existência objetiva, independente da pessoa que o aborda, né? Agora, eu queria destacar também uma outra dimensão que o Chazin traz quando ele tematiza a análise imanente. Eu não sei se tem alguém aqui que vem da filosofia da USP. O Pedro eu sei que vem. Agora, por que eu trouxe a filosofia da USP? Porque uma coisa que a gente mais aprende na filosofia da USP é a análise estrutural, né? Que também, pelo menos na sua ideia, se pretende uma análise do texto pelo texto. Entretanto, com um viés extremamente estruturalista, né? Quer dizer, a análise imanente que o Chazin faz do Marx aqui não é a mesma análise estrutural que Guerroux faz do Descartes, que é o grande modelo uspiano de análise imanente, né? E isso porque, pelo viés estruturalista que lhe é próprio, o Guerroux ele simplesmente isola, e ele só pode fazer isso pelo poder da abstração, ou seja, por algum tipo de viés gnoseológico,
ele isola o texto do seu contexto. Quer dizer, a proposta de análise estrutural desse estruturalismo quase que radical é a ideia de que você pode compreender um texto isolando-o de tanto de suas, digamos assim, do contexto histórico objetivo a partir do qual ele surge como discurso, né? Solo que inclusive cria as condições de possibilidade para esse discurso surgir enquanto discurso, quer dizer, isso não interessa para esse tipo de análise. Então, pouco interessa o próprio contexto lexical, né? No qual esse discurso está necessariamente envolvido, né? Então, destacar essa ideia de que, registrada a necessidade de encarar o objeto de estudo, no caso do texto, como algo dotado de lógica própria, específica, independente do sujeito que o defronta, acrescenta-se, então, que a única maneira de compreendê-lo adequadamente é agarrá-lo em seu processo de desenvolvimento, exigência que se impõe uma vez considerado o caráter histórico das edificações, né? Nesse sentido, porque é muito fácil de vulgarizar, né, essa ideia, né? Se vocês perguntarem para um economista político inglês, ele vai falar, eu também parto do real, estou considerando aqui a população, a propriedade privada, por que eu não parto do real, né? Mas o grande desafio aqui é como permanecer na imanência desse real sem nenhum tipo de experimento laboratorial da subjetividade, como fazem, por exemplo, os economistas políticos, que isolam as categorias população, propriedade, indivíduo, burguês, etc., e elas passam a operar como se estivesse num laboratório criado pela subjetividade deles, né? E não permanecem no desenvolvimento histórico imanente das categorias propriedade privada, classes sociais, etc., etc., né? E o mesmo vale aqui para a análise imanente, né? Nesse sentido é que a análise da estrutura do texto pressupõe ao mesmo tempo uma investigação genética, né? Essa ideia que é tão cara para o Chazin, né? A gênese do pensamento marxiano, né? Atenta justamente para a processualidade das categorias como formas de ser históricas, né? E aí a gente tem aquela frase inaugural do Chazin, se eu não me engano, no capítulo que a Lívia vai abordar, que é o capítulo 2º, que é aquela ideia de que a nova posição formulada por Marx não é por instauração endógena, né? Mas resultado de um processo histórico mais amplo, razão pela qual a investigação de sua gênese, abre aspas, Chazin, não é apenas uma questão para a história intelectual ou mera erudição, mas problema condicionante do acesso ao entendimento efetivo de sua natureza teórica, bem como da qualidade do complexo categorial que integra a sua fisionomia, né? Uma outra forma de dizer a mesma coisa seria com as palavras do Mesarius, né? Que a sua maneira ele enfatiza que a lógica, abre aspas, a lógica interna de qualquer campo particular de estudo aponta para além de sua própria parcialidade e pede para ser inserida em contextos cada vez maiores, de modo a alcançar um ponto onde a série completa das interconexões dialéticas com todo esteja estabelecida adequadamente, né? Palavras do Mesarius naquele texto publicado pelaquela Filosofia, Ideologia e Ciências Sociais, né? Algum dos ensaios desse livro, me perdoem eu não me recordo agora aqui, acho que é o Marx Filósofo, o ensaio que o Lockhart desenvolve um pouco esse ponto. Né? Mesarius. E o Chazin diz isso também, onde, na página 40 do Estatuto Ontológico, quando ele diz: in limine, a subsunção ativa aos escritos investigados é sempre ponto de partida e passo fundamental no autêntico procedimento de rigor. Por isso mesmo, e agora a parte que eu quero destacar, não perde de vista a íntima vinculação dos mesmos à trama real e ideal dos quadros temporais a qual pertencem, e com a qual estabelecem liames complexos de confluência e ruptura, num amplo gradiente de complicadas variações que em outros passos exige esclarecimento. É da síntese, junção e interpretação de tais momentos analíticos que se perfaz a análise concreta de uma formação ideal, né? E quem quer um exemplo concreto disso
para além do próprio Chazin, basta olhar para o Marx, né? Quando o Marx faz a crítica à filosofia do direito de Hegel, por exemplo, quem lê o texto ali verá que está presente tanto a preocupação marxiana de observar a estrutura própria daquele texto, a lógica própria daquele texto, a partir dele mesmo, quanto ao mesmo tempo compreendê-lo como, de um lado, digamos assim, expressão de um solo sócio-histórico real, né? Quando ele fala, por exemplo, que a filosofia do direito de Hegel é a mais alta expressão do pensamento da burguesia sobre o direito, né? E, inclusive, explica muito das insuficiências dessa estrutura de pensamento a partir de determinações que estão no próprio real. Quer dizer, a uma certa altura da introdução desse texto, o Marx vai dizer: o Hegel faz essa inversão entre Estado e sociedade civil porque a própria realidade do Estado produz essa inversão, né? O Estado, ao acolher o cidadão na sua, digamos assim, caricatura abstrata, ele já está produzindo no real essa inversão que Hegel reproduz no pensamento. Ou seja, a ideia de que o Estado determina a sociedade civil e não o contrário, né? Como Marx vai dizer. Bom, como eu entrei nesse tema da Gênese, eu destacaria, para terminar esse ponto, que para o Marx a anatomia do homem constitui a chave para a compreensão da anatomia do macaco, né? Então seria um erro, né, digamos assim, por exemplo, no caso do Chazin, que investiga a gênese do pensamento marxiano compreendendo ali o período formativo do Marx, que ele compreende entre 43 e 47. Seria um erro absurdo passar a reduzir todo o pensamento marxiano a essa dimensão que ele desenvolve a partir desse período formativo. Muito pelo contrário, né? A ideia é partir da forma acabada e a partir dela entender o seu processo de gênese, né? Isso é bastante importante porque, por exemplo, a gente está falando aqui de ontologia em Marx, uma figura bastante destacada nesse assunto é o próprio Lukács, e o próprio Lukács destaca na ontologia, quando ele faz a gênese das categorias mais abstratas do Marx, o erro que seria passar a reduzir tudo ao trabalho, né? E nesse sentido estar sempre atento à forma como as categorias mais simples que você identifica nesse processo de gênese, como elas são repostas, muitas vezes de forma torcidas, nas formas mais complexas, né, de existência social. Bom, eu diria que acho que da parte da análise imanente é isso que eu queria destacar. Alguém tem alguma dúvida? Questões, discordâncias? Bom, sigamos. Fazendo uma avaliação do tempo aqui. Acho que eu vou entrar na crítica do amálgama, e aí a gente, terminando isso, a gente vê se dá tempo de entrar se a gente passa pelo menos por esse momento de ruptura do Marx com o seu passado filosófico, no sentido de demarcar, né, a natureza dessa nova posição instaurada por Marx, né? Bom, eu já adiantei algumas questões, né, dessa, disso que o Chazin chama de crítica do amálgama originário, né? Acho
E a primeira coisa que ele destaca, nos primeiros parágrafos do texto, é como que essa interpretação fez história. E eu desafiaria vocês até a ficar atento a isso, quer dizer, que é o que o próprio Chazin fala textualmente, quer dizer, seja explicitamente, como faz Kautsky e Lenin, são os dois textos que o Chazin vai criticar aqui, mas até as menções assim, en passant, né? Tipo, né, você pega os cursos mais básicos que vão apresentar o pensamento do Marx, começa com uma introduçãozinha geral, falando assim, Marx é influenciado, né, de um lado pelo socialismo francês, pela economia política inglesa e pela filosofia clássica alemã. Então, seja por uma abordagem explícita, né, textualmente explícita, como é o caso de Kautsky e Lenin, seja por uma menção en passant, essa interpretação ainda faz estrago, né? Faz estrago justamente porque obscurece a nova posição, quer dizer, se o Marx de alguma maneira foi influenciado por essas três correntes de pensamento, o que mais importa é como ele se coloca criticamente diante delas, e mais importante do que isso, a natureza desta crítica. Porque se a gente for observar, por exemplo, Lenin não é nenhum ingênuo, ele não tem dúvidas de que o Marx desenvolve seu pensamento a partir da crítica dessas concepções. Em todo caso, passa completamente batido pelo texto do Lenin a verdadeira natureza dessa crítica, ou melhor, a radicalidade dessa crítica, né? Porque no fundo Lenin acaba compreendendo, conscientemente ou não, uma crítica ainda dentro dos parâmetros gnoseológicos que essas próprias três correntes, né, trazem consigo, né? E aqui que eu diria que é o ponto decisivo desse primeiro capítulo, né? E o Chazin vai estender ainda a crítica quando ele diz que nem quando se considera apenas a grande obra econômica do Marx, como, digamos assim, expressão do pensamento propriamente marxiano, esse problema deixa de causar estrago. Porque aí você está num plano que a própria pergunta sobre a origem do pensamento marxiano perde o sentido. O que, diante de tudo que eu acabei de falar para vocês, a importância da Gênese, etc., não deixa de ser uma grande vulgarização do pensamento do Marx, né? E o Chazin aborda, inclusive, derivações desse problema, no sentido de observar como que muitas vezes essa influência das três fontes é retomada para esclarecer a relação do Marx, seja com o pensamento da economia política, seja com Hegel. E aqui a gente entra num imbróglio muito atual e contemporâneo, né? E aí o Chazin destaca, quer dizer, de um lado, ou Marx é aproximado demasiadamente a Hegel, e aí ele cita os teóricos da escola de Frankfurt, e mais especificamente o próprio Lukács, né? E o Lukács dá ontologia, inclusive, né? Em todo caso, nós que estamos em São Paulo temos um vizinho aqui que desenvolveu uma leitura muito calcada nessa aproximação de Marx com Hegel. Estou falando de USP e os grandes teóricos marxistas da USP, Crespin, Fausto, Janotti, etc. Todos eles, digamos assim, bastante impressionados com a linguagem usada por Marx no capítulo 1 do Capital, passam a compreender o Capital como uma espécie de reedição materialista da ciência da lógica do Hegel. Se vocês me permitem tratar nesses termos um pouco vulgares, né? De outro lado, você tem o problema inverso, que é o Marx ser completamente afastado, linearmente afastado de Hegel. E aí a gente tem como grande exemplo a escola hobseriana, né? Que, digamos assim, argumenta que o Capital seria essa grande obra, a obra que expressaria propriamente o pensamento marxiano, justamente porque é a partir dela que Marx teria se livrado de supostos resquícios hegelianos presentes em seu pensamento, né? Eu sinceramente tenho muita dificuldade de entender essa posição, né? E aí lembraria
um comentário que o próprio Michael Heinrich fez quando ele esteve na PUC, lembrando de uma carta do Marx ao Engels, descendo a lenha no Liebknecht, né? Porque o Liebknecht haveria, enfim, feito uma crítica bastante rasa à filosofia do Hegel, e o Marx escreve ao Engels, né, se é isso que ele tem a dizer sobre Hegel, ele devia calar a boca, né? Tipo, na verdade, literalmente, se é só essa merda que ele tem a dizer sobre Hegel, ele deveria calar a boca, né? Então, muita dificuldade de compreender essa posição, mas seguimos, né? Bom, delineado então, né, os problemas, né, porque cito tudo isso para dar uma dimensão para vocês, os problemas que pode gerar esse tipo de abordagem da obra marxiana, né? Abordagem a partir das três fontes, ou se quiserem, uma abordagem impregnada de viés gnoseológico, né? Desenhada então a gravidade da questão, o Chazin então passa para analisar. São duas figuras aqui que aparecem, Kautsky e Lenin, mas há uma terceira, mais polêmica, mais interessante, que aparece apenas mencionada no texto, que é o próprio Engels, né? Enfim, a começar por Kautsky, que, digamos assim, seria a forma mais vulgar, quase esdrúxula de desenvolver essa questão das três fontes, né? O Chazin classifica como a mais antiga e mais falsa versão do tríplice amálgama originário, né? A versão do Kautsky. Porque, antes de tudo, você tem em Kautsky algo que você já não tem mais em Lenin, que é um viés naturalista extremado e exagerado, né? Todos esses textos que o Chazin aborda, que eles estão disponíveis na internet, de muito fácil acesso, são todos textos curtos. E quem lê o texto do Kautsky, eu particularmente, até pelo abismo de época que nos separa, é bastante perturbador, porque há uma preocupação ali, ao meu ver, explícita de equiparar o pensamento marxiano a uma ciência positivista, tal como Kautsky as compreendia no século XIX, né? Inclusive fazendo uma oposição entre ciência natural e ciência psicológica, quer dizer, nem o termo ciências do espírito ele usa o termo ciências psicológicas, que é um termo, digamos assim, ainda mais naturalista, o mais naturalista possível, né? O Chazin parte dessa abordagem que ele chama de mais problemática para mostrar justamente onde pode dar, né, o problema dessa tese das três fontes, né? Tanto o texto do Kautsky quanto o texto do Lenin foram usados para homenagear o Marx, né, no seu aniversário de morte. O do Kautsky, em 1908, 25 anos de morte de Marx, e o do Lenin, 5 anos depois, 30 anos, aniversário de 30 anos de morte do Marx. E o Kautsky resume o mérito científico de Marx em ter situado a evolução social nos quadros da evolução natural, de modo que, abre aspas, o espírito humano, mesmo nas suas manifestações mais elevadas e mais complicadas, nas suas manifestações sociais, era explicado como sendo uma parte da natureza, né? Isso que eu quis dizer como viés naturalista, e nada mais alheio, né, à proposta marxiana, né? Que, digamos assim, a gente pode dizer que volta-se justamente para o contrário, né? Compreender como que do animal se faz o homem, né? Nesse sentido, como o homem, né, é cada vez menos natureza e cada vez mais ser social, né? Claro que tudo isso vai ficar mais claro quando o curso se desenrolar aqui com a Lívia, com o Ronaldo, etc., desenvolvendo, né, categorialmente esse estatuto ontológico do Marx, né? Mas, enfim, sintetizando então essa ideia do Kautsky de fazer uma síntese das ciências naturais e psicológicas, né? E o cume do problema, né? Para Marx, a luta de classes não era mais do que uma forma da lei geral da evolução natural.
Quer dizer, aqui você tem completamente apagado uma distinção bastante cara ao Marx, né? E tudo isso desemboca no que, a meu ver, é a preocupação mais fundamental do Chazin, que é o aparecimento da dialética como palavra, porque eu posso dizer para vocês com a maior segurança, o Kautsky não entendeu nada de dialética. Mas como a palavra dialética aqui aparece como uma fórmula mágica, porque toda essa evolução natural e social ao mesmo tempo é dialética, quer dizer, produto de uma luta de elementos opostos que surgem necessariamente, né? E ele chega a coisas bastante grosseiras, como assim como se tem catástrofes na natureza, se tem catástrofes sociais, né, com a morte de um ser humano, etc. Né, a morte afetando tanto a natureza quanto a sociedade, uma espécie de negação dialética da vida. Coisas bastante complicadas, né, e que não tem nada a ver com a dialética, pelo menos como Hegel compreendia, né? E é nesse enquadramento super problemático que o Kautsky vai desenvolver essa teoria das três fontes, né? Ou seja, o que Chazin vai dizer? Que ele transpõe para a obra do Marx uma aglutinação eclética que orienta a sua própria e rústica concepção do evolver cumulativo da ciência em geral, né? Para o Kautsky, o pensamento marxiano então se configuraria como uma síntese de domínios diferentes e com frequência até contraditórios, né? Basicamente, você tem uma ideia de que você tem, de um lado, a economia política inglesa, que o Kautsky vai falar que o Marx vai tirar daqui só a matéria da economia política inglesa, né? Porque o método de investigação dessa matéria ele extrai da filosofia clássica alemã, dialética, e, né, com uma pitada de ciência política francesa, e você tem aí o pensamento do Marx, quer dizer, você imputa ao pensamento do Marx coisas que são completamente alheias ao seu pensamento, né? E o Chazin vai dizer, então, a superficialidade e o alinhavo mecânico dessa agregação artificiosa se evidenciaram com brutalidade no modo como são arrolados os contributos nacionais peculiares e, simultaneamente, arremessados à pretensa fusão. Ou seja, essa ideia de que da Inglaterra eu tiro os materiais, da Alemanha eu tiro o método, e da França eu tiro a radicalidade política dos socialistas franceses. Quer dizer, como se você estivesse falando de três elementos insuficientes em si mesmo e que o mérito do Marx seria juntá-los para então produzir um pensamento suficiente, né? O que culmina nessa ideia de que do pensamento alemão, Marx teria herdado, digamos assim, um método que ele chama de dialético, pronto e acabado para investigar seja o campo da natureza, seja o campo da sociedade. Gente, isso é gravíssimo, né? Você achar que dialética é uma espécie de fórmula mágica que você pode sair aplicando na realidade, né? E aí, então, palavras do Chazin. Convém insistir sobre dois pontos: a unilateralidade das fontes e a identidade do método. Ou seja, segundo Kautsky, cada um dos três pensamentos que integram o amálgama é uma formação parcial, quando no interior da malha nacional de positividades e negatividades que o origina. Enquanto produtos isolados, a matéria econômica inglesa, o conteúdo político francês e o método alemão, são carentes uns dos outros, como os que destinados a um ménage à trois que os liberaria da hipertrofia originária, né? De fato, só perdem a unilateralidade graças às suas mútuas junções, pretendidamente operadas por Marx, cujo mérito intelectual altamente enfatizado, então não passaria da habilidade de aglutinar ideias e procedimentos pré-existentes, né? Mais adiante, ele vai falar que o Kautsky ainda traz mais um problema essa dimensão ao afirmar que o Heine e o Lassalle
já tinham, ao seu modo, unido o socialismo francês com o pensamento alemão, de modo que o Chazin brinca que ele não dá para os Marx nem os méritos de ter feito essa síntese primeiro, já teria se valido de uma síntese prévia feita por Lassalle e Heine, né? E ele vai dizer também que se não fosse o desenvolvimento extremamente contraditório do século XX, não haveria razão para a gente dar sequer a nossa atenção para esse texto cheio de problemas do Kautsky. O problema é que nesse desenvolvimento contraditório do século XX, né, que por um lado trouxe importantes conquistas materiais no sentido de desenvolvimento das forças produtivas humanas, e por outro lado o que o Chazin chama de usina multifacética de produção da falsidade ideal socialmente necessária, né, em função dessa realidade super contraditória, essa formulação do Kautsky ganhou eco, né? E encontra, sobretudo, né, palavras do Chazin, prestígio e o aval de Lenin, né? No texto que o Lenin vai publicar 5 anos depois, com um título bastante parecido, As Três Fontes e as Três Partes Constitutivas do Marxismo, né? E o Chazin vai aproveitar para investigar também um verbete que o Lenin escreveu para o Granat, né, chamado Karl Marx, né? E o Chazin vai dizer que o Lenin, nesse texto, ele recoloca essa ideia das três fontes como uma ideia central para se compreender a origem do pensamento marxiano. Então, sem dúvida, num nível muito superior ao de Kautsky, justamente por estar, digamos assim, despido desse naturalismo mais grosseiro que a gente vê textualmente na análise de Kautsky. Todavia, padecendo ainda dos problemas fundamentais que ele já identifica em Kautsky, ou seja, problema número 1, compreender o pensamento de Marx como a aglutinação de três correntes de pensamento que são alheias à natureza do seu próprio pensamento, né? E desse ponto de vista, perder de vista o essencial, ou seja, perder de vista a natureza da crítica, né, de Marx a essas três correntes, né? E num segundo elemento, de novo, a insistência na dialética como método, né? São dois problemas que o Chazin trata sempre de forma ligadas, né? A interpretação das três fontes e a dialética se destacando como método, né? E aí é onde ele inclusive situa en passant, mas a gente sabe que ele desenvolvia pesquisas nesses temas, a gente sabe também que a gente pode identificar desenvolvimento a esse respeito no Lukács, na Verinosso, etc., os problemas do próprio Engels a esse respeito, né? E aí o Chazin cita tanto o Anti-Düring quanto aquele texto bastante interessante do Engels, inclusive, que é o Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, né? Mas a gente poderia, inclusive, ir mais além, né? Quer dizer, há em Engels, e o Antônio José Lopes Alves desenvolve isso com muita propriedade, né? Há em Engels uma espécie de substancialização do movimento, né? E a dialética seria essa grande ideia fundamental, essa grande lei fundamental de compreensão desse movimento, de um movimento que está presente tanto na natureza quanto na sociedade humana. E muito se enfatiza os problemas do Engels com relação à dialética da natureza, né? Mas eu traria para vocês aqui, sou eu, não é o Chazin, né? Que a gente pode encontrar também, muito tranquilamente, problemas de análises históricos-sociais do Engels. E aí eu convido vocês a lerem as cartas que tanto Marx como Engels trocaram sobre a possibilidade de uma revolução na Rússia e aquela correspondência que eles trocam com a Vera Zalswitz, né? Sobre a possibilidade ou não da comuna agrária e primitiva russa se tornar, né, trazer alguma positividade para uma sociedade socialista, ou se necessariamente ela tem que perecer com um desenvolvimento capitalista para que depois a revolução se torne possível, né? E se vocês compararem as análises de Marx e Engels desse mesmo processo, vocês vão ver que há um contraste importante aí.
ou seja, não só na compreensão da natureza, mas na compreensão dos processos históricos, o próprio Engels ainda padece de uma certa limitação, uma limitação oriunda justamente dessa concepção de dialética como método, né? Bom, feito esse breve comentário, o Chazin, ele vai, bem como o procedimento que é próprio, que é indo linha por linha do texto do Lenin. Entretanto, eu peguei aqui, acho que a passagem mais emblemática, e trago ela na íntegra, para a gente ter uma ideia, né? Abre aspas o Lenin, nesse texto, as três fontes, as três partes constitutivas do marxismo. Marx continuou e desenvolveu plena e genialmente as três principais correntes ideológicas do século XIX, elaborada nos três principais países mais avançados da humanidade: a filosofia clássica alemã, a economia política clássica inglesa e o socialismo francês, em ligação com as doutrinas revolucionárias francesas em geral. E a expressão sucessor legítimo dessas três tradições aparece logo em seguida, como se Marx fosse um sucessor legítimo dessas três tradições. Então aqui, veja que você tem palavras aqui extremamente problemáticas. A ideia do Marx, a ideia de uma continuidade no pensamento do Marx, do que quer que seja que ele tenha extraído dessas três tradições, já, a meu ver, se eu entendo bem o que o Chazin está argumentando, já completamente equivocado, né? Porque a questão seria justamente o oposto, entender a ruptura, né? Não a continuidade, né? A ênfase na continuidade aqui, a meu ver, já é bastante sintomática do problema que essa análise das três fontes levanta, né? E a expressão sucessor legítimo, então, nem se fala, né? E aí, outra afirmação super problemática do Lenin: a doutrina surgiu como a continuação direta e imediata das doutrinas dos representantes mais eminentes da filosofia, da economia política e do socialismo, né? O que cai imediatamente na ênfase na dialética como método, né? Abre aspas, Lenin. Marx não se limitou, porém, ao materialismo do século XVIII. Pelo contrário, levou mais longe a filosofia, enriqueceu-a com as aquisições da filosofia clássica alemã, sobretudo do sistema de Hegel, o qual conduzira, por sua vez, ao materialismo de fora. A principal dessas aquisições foi a dialética, isto é, a doutrina do desenvolvimento na sua forma mais completa, mais profunda e isenta de unilateralidade, a doutrina da relatividade do conhecimento humano, que nos dá um reflexo da matéria em constante desenvolvimento, né? E daí é um passo para ele identificar, para o Chazin identificar tanto no Lenin quanto no próprio Engels a ideia de você sair aplicando esse método dialético nos mais variados domínios do conhecimento, né? E aí, palavras do Chazin, e eu com isso já estou encerrando. Em suma, para Engels e Lenin, a dialética integra sabidamente mais de uma face, já que compreende a ideia fundamental do movimento das coisas naturais e sociais, bem como do próprio pensamento, né? Por isso mesmo, quando falam em aplicar a dialética a cada domínio submetido à investigação, explicitam de modo enfático um aspecto de grande peso em suas convicções e, por conseguinte, uma dimensão fundamental do que entendem por dialética: a existência suposta de um método universal de investigação, devido na íntegra ou em partes modificadas, não importa, a Hegel. Ou seja, a ideia de que Hegel teria legado a Marx um método universal de investigação, né? Sejam das coisas naturais, seja das coisas sociais. E nada mais alheio ao que o Chazin está tentando destacar como nova posição instaurada por Marx. Porque se a nova posição, como a gente estava vendo no começo da minha apresentação, ela exige a imanência no objeto investigado, né? Essa ideia por si já inviabiliza a possibilidade de um método universal para investigar todo e qualquer objeto.
Se você vai investigar o objeto pela sua lógica própria, é a própria lógica do objeto que vai ditar, digamos assim, o modo pelo qual ele pode ser compreendido e investigado, né? De modo que, quando a gente fala em método, né? E é por isso que uma das teses que causou uma imensa polêmica do Chazin nesse livro é a ideia de que, a rigor, não há problema do método na obra do Marx. É por isso que ele chama de resolução metodológica e não método, e a gente pode depois voltar no debate da tradução da edição espanhola, né? E aí, assim, para também afastar equívocos de compreensão sobre essa tese, o que está sendo dito aqui não é que não há um problema metodológico, aspectos metodológicos na análise do Marx, assim como em qualquer análise que investiga o objeto, né? Há sempre elementos e problemas de caráter metodológico. O ponto é que, no Marx, esses problemas eles estão subordinados a um problema ontológico, ou seja, o problema do reconhecimento do real como ele é em si, né? Do mesmo modo, a gente pode dizer das clássicas, a afirmação do Marx não é a consciência que determina o ser, mas o ser que determina a consciência. Quer dizer, com isso, Marx não está dizendo que a consciência é um mero reflexo da realidade pura e simples, e sim dizer que o problema da consciência está subordinado a um problema do reconhecimento da realidade social, né? No fundo, o que o Marx está dizendo? Por exemplo, se vocês me permitirem de novo ir para termos mais esquemáticos e vulgares. Quer dizer, o que Marx diz ali quando ele está fazendo a crítica à filosofia de Hegel, a crítica à filosofia do direito de Hegel? Compreender o Estado por si mesmo, né? O Estado não pode ser compreendido por si mesmo porque ele é determinado por elementos que estão fora do seu domínio, né? No plano da sociedade civil. E o mesmo, mutatis mutandis, pode ser dito para a consciência. Quer dizer, o exercício que a gente chama de filosofia, o exercício especulativo da razão, quer dizer, a razão voltar para si mesma, para enxergar os seus limites, quer dizer, a razão nunca vai encontrar os seus limites no interior de si mesma, porque esses limites eles estão postos fora da consciência, no plano da sociedade civil, no plano de atuação dos seres reais da sociedade, né? É basicamente aí que está, digamos assim, um argumento central do Marx que o Chazin está destacando, né? Mas então, só para fechar a ideia da crítica do amálgama originário, né? Então, independentemente da maior sofisticação no Lenin, menor sofisticação no Kautsky, todos eles possuem pontos em comum. ênfase mais ou menos consciente no método dialético como um instrumento do pensamento a ser aplicado em cada domínio do saber, né? E aí, palavras do Chazin, muito mais denso, sem dúvida, do que em Kautsky, mas o contributo germânico para o tríplice amálgama não muda de estatuto, continua sendo método de pensar, e também nada é acrescido por essa elaboração mais sofisticada às demais componentes que leve à regeneração ou maior plausibilidade do amálgama originário. Quer dizer, independentemente da sofisticação do Lenin, a tese do amálgama permanece problemática por natureza, né? E aí o Chazin de novo, para finalizar. De fato, o tríplice amálgama é, a rigor, impensável a não ser como vaga alusão metafórica às doutrinas mais notáveis do universo intelectual ao qual Marx pertencia e às quais ele teve o discernimento de se voltar, preferencialmente, a partir de certo instante de seu próprio desenvolvimento. Como as faceou, de que modo lidou com elas e de que maneira foram proveitosas na instauração do seu próprio pensamento, são, estas sim, questões válidas, que só a direta interrogação de seus escritos, necessariamente de seus escritos, pode legitimamente dirimir. E aqui a gente volta para o problema da análise imanente e como esses dois capítulos que me couberam se integram. Quer dizer, de um lado, a crítica a um procedimento que imputa coisas que não estão na obra do Marx. De outro, a necessidade de fazer análise da própria obra,
né, no sentido de compreender a verdadeira natureza do pensamento marxiano. Eu acho que a gente tem 20 para 7, acho que a gente pode abrir aí para um debate. Eu agradeço muito a atenção de todos, peço desculpas por eventuais bobeiras que eu possa ter falado, e é isso aí. Posso começar então? Só para ver se a compreensão aí da sua exposição, quer dizer, então, partindo do pensamento do Chazin, né? Deitando raízes aí na análise de como a obra de Marx tem sido analisada, né? Então, vamos dizer que todo método sem conhecer o objeto, ou seja, o método elaborado a priori, antes de conhecer o objeto, é vão. Porque ele não vai me dar os elementos que eu preciso para compreender o objeto. Então, esse objeto primeiro precisa ser compreendido, conhecido, não sei, enfim, para então depois eu pensar qual seria o método mais apropriado para... Não sei se é isso, né? Que dá para entender isso, quer dizer, no momento que você fala lá no início, que ele está dizendo, olha, antes de perguntar se Marx, né, se debruçou-se para uma pergunta, sei lá, sobre a questão do Estado, né? Primeiro temos que conhecer a obra para então se entender se aquela foi uma questão que originou a sua própria, se foi uma preposição que ele tinha ali, preocupação de responder. Né? Então você não vai, o pesquisador não vai, com uma metodologia já elaborada, a priori, antes de compreender esse objeto. Seria, não sei se está... posso... Se tá, vamos dizer, se está quente, está frio, né? Posso pensar? Não, sim, claro. Primeiro, a questão do método, talvez para ficar mais claro, e de novo, quer dizer, eu fiquei super tentado a invadir um pouco o tema da Lívia, de amanhã, porque às vezes fica difícil falar tanto da nova posição instaurada pelo Marx sem entrar nos textos do Marx e mostrar um pouco como que isso está operando. Mas assim, sobre a questão do método, o exemplo mais clássico que me vem à cabeça é o Weber. Não por acaso neocantiano, quer dizer, a gente junta as coisas, gnoseologismo, Kant, Weber. O Weber é um cara por excelência gnosiológico, né? Talvez até assumidamente, né? Na questão dos tipos ideais, etc. E na Economia e Sociedade, a gente encontra um tratamento sistemático do Weber sobre o método. Quer dizer, a primeira coisa que ele vai fazer antes de discutir qualquer fenômeno social qual é o meu método para entender esses fenômenos. Aí ele tem lá uma longa... discorre longamente sobre o método para daí entrar nas questões, né? No Marx a gente não encontra isso, né? A gente não encontra uma tematização autônoma sobre método. O que a gente tem de melhor de indicação sobre questões de caráter metodológico no Marx é aquela introdução, não, nos Grundrisse, introdução ao método da economia política, alguma coisa assim, onde... Exato. São as 2, 3 pagininhas onde o Chazin, inclusive, vai beber, esse texto vai vir à tona quando a gente for tratar das abstrações razoáveis, que é onde o Chazin vai estudar para identificar, né, compreender exatamente o estatuto das categorias abstratas do Marx, né? Mas a sua pergunta, ela remete à própria natureza do que seria um estatuto ontológico, né? Me dá um segundinho aqui para eu colar rapidinho, mas o Chazin ele tem uma definição, bom, vai ter que ser com as minhas palavras, uma definição de estatuto ontológico como os elementos mais abstratos, categorias mais abstratas do ser social no seu processo de desenvolvimento. Parece que eu não estou chegando na sua pergunta, mas eu estou chegando, quer dizer, não é que você, por infinitas aproximações, porque o Chazin fala em infinitas aproximações ao objeto, né? Porque é isso, você não tem a priori por onde entrar, você vai entrando, né, vai fazendo por infinitas aproximações, você vai, digamos assim,
Dissecando. Exato, dissecando o objeto, né? E, por exemplo, o Marx faz isso, por exemplo, com a sociedade civil, né? Quer dizer, o exemplo que você trouxe para mim é muito interessante porque quando o Marx faz a crítica à concepção hegeliana de Estado e do direito, e quando ele compreende a partir dessa crítica que o locus de atuação dos seres reais é a própria sociedade civil, o que ele vai fazer? Ele vai investigar a fundo a sociedade civil. E a partir dessa investigação, compreender a sociedade civil a partir de sua gênese, é que ele vai chegar nas categorias mais abstratas, né? Trabalho como atividade sensível, etc., né? Que, digamos assim, a partir de então vão orientar a análise marxiana dos fenômenos sociais, né? Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que a categoria de trabalho é bastante decisiva para a compreensão do que para o Marx seria uma praxis social, que seria para o Marx uma estrutura social, um próprio modo de produção, etc., né? Agora, o importante destacar no interior dessa questão da discussão em torno do método é que a categoria trabalho não é conceito trabalho, no sentido de que não é, digamos assim, você não desenvolve um conceito de trabalho que a partir daí vai orientar uma metodologia para se analisar os fenômenos sociais. Muito pelo contrário, são categorias que você extrai das próprias formas de ser. Quer dizer, o trabalho só tem essa dimensão porque na investigação da sociedade civil você observa que em todas as suas formas de sociedade, na história, na sociedade civil, tem trabalho, tem gente trabalhando. E nesse sentido, a categoria trabalho ganha, digamos assim, uma importância para o Marx, né? No sentido genético mesmo do termo, quer dizer, a categoria trabalho ela só vem à tona a partir da gênese da sociedade civil. E a partir dessa gênese é que você compreende as categorias mais abstratas, as categorias sem as quais essa sociedade civil não existe, né? E a partir daí você tem toda uma viagem de retorno no sentido de compreender como que essa categoria abstrata reaparece nas formas mais complexas, né? Muitas vezes de forma distorcida, né? Então, por exemplo, isso que o Marx muitas vezes na sua obra chama de leis gerais, né? A gente vai encontrar essas expressões na obra do Marx. Ah, não, a lei da história, a lei geral da história. É importante compreender, se você estuda, digamos assim, a totalidade da obra, que não é lei no sentido de conceitos universais que você usa para constituir um método, e sim categorias extraídas da própria gênese das formações sociais, né? Parece sutil a diferença, mas ela importa, né? No final das contas. E é curioso porque o próprio Engels já advertia, o próprio Engels, que o Chazin, eu e o Lukács reconhece limitações no sentido de transformar a dialética em método, o próprio Engels, ainda em vida, já advertia os movimentos socialistas e comunistas da sua época a não prescindirem da pesquisa histórica empírica, porque já havia neles a tendência de transformar a dialética, as leis gerais da dialética numa fórmula mágica para sair aplicando, né? Ele fala assim, Marx nunca pensou nisso, muito pelo contrário. O Marx, o que mais importava era pesquisa empírica, né? E se você extrai a partir daí leis gerais, elas nunca vão ter um estatuto de conceito, ou seja, de uma espécie de universalidade que vai orientar um procedimento metodológico. Ela vai ter, é por isso que a gente destaca esse estatuto de categoria, ou seja, de elementos mais abstratos, mas que extraídos do processo real, né? E aí, nesse sentido, você não fere o princípio de imanência que é colocado por essa nova posição ontológica do Marx. Não sei se eu consegui ser claro na minha resposta. Mas... Não, eu sei que você, tipo, por exemplo, se você pega o exemplo que você deu do Weber, né, que o Weber cria o tipo ideal, quer dizer, não existe nenhuma relação entre aquele tipo ideal e a realidade, né? Porque é uma abstração pura, né? Pelo que você está dizendo, ou pelo que o Chazin colocou no seu texto, é que essas categorias, na verdade não usa conceito, né, que você falou aí, essas categorias elas são construídas, ou
não sei se seria a palavra, Elas a são partir da extraídas. análise da empírica, né? Sim, elas são Quer dizer, extraídas do real, do processo real. Né? então, aquela categoria ela teria uma relação direta com a realidade, né? Não seria pura categoria abstrata, né? Exato. Nesse sentido. Exato. Aí a questão que você... Não, e o eu problema entendi a fica- sua elaboração, mas Não, minha pergunta foi no sentido de que, a partir de uma... Eu estou dizendo, pensando na questão da própria academia. Quer dizer, quando você elabora qualquer tipo de projeto de pesquisa, o orientador vai perguntar qual é a metodologia. Exato. Né? Se você chega para o pesquisador e fala, olha, eu vou só pensar na minha metodologia a partir do conhecimento do meu objeto, o cara rasga aqui e fala, olha, vai fazer outra coisa. Perfeito. Né? Quer dizer, o que eu estou pensando é de como que a gente produz conhecimento. Pois é. Né? Como a academia se organiza para produzir conhecimento. Então, pegando essa relação que está na obra do Marx, né? Que a tradição marxista, vamos dizer, fez distorceu, né, no momento que criou essas três fontes, né? Entende aquilo como continuidade, não ruptura. Ela também está presente na forma como a gente pensa a academia, ou se produz conhecimento, né? Claro. Se pensa conhecimento. Não, e o Chazin tinha clareza disso, né? O que ele está dizendo aqui é que assim, o gnoseologismo venceu, entendeu? No capitalismo contemporâneo, entendeu? Quem funciona melhor, Kant ou Marx? Né? O Kant forneceu toda a estrutura para a gente pensar o nosso direito moderno, por exemplo. Tudo isso é calcado num império de um viés gnoseológico. Né? E o Chazin tinha plena consciência disso quando ele escreveu esse texto, por isso que ele ataca isso com toda a ênfase possível. Né? No sentido disso, de que e é natural que seja assim, quer dizer, a academia, e aí a gente tem que trabalhar a inserção da universidade no circuito do capital contemporâneo, etc., para perceber que o pensamento revolucionário, o pensamento que busca a emancipação humana, ele vai sempre, de alguma forma, confrontar certas tradições que a gente vive no nosso cotidiano acadêmico. Dentre elas, a questão do método. Quer dizer, eu tive que fazer, nas minhas pesquisas de doutorado e mestrado, eu tive que também fingir lá que eu tinha um método, entendeu? A priori, para passar lá o projeto de pesquisa. O orientador está aqui, ele vai me matar. Seguinte, gnoseologia, ele antecede o Kant. Né? Sim. Então, na sua fala, você está se referindo especificamente a essa concepção do kantismo, depois do neokantismo foi hoje. Porque é uma tradição na história da filosofia que remonta à palavra grega, né? Claro, não, o que eu quis dizer... Claro, eu quis dizer, né, e eu acho que eu espero ter deixado isso claro na fala, é que o Kant modernamente cristaliza, porque eu antes de Kant, por exemplo, citei Descartes, que no campo da filosofia moderna me parece ganhar um papel de destaque exatamente nesse sentido, que afinal de contas, por que o Descartes é obrigatório, é o único filósofo obrigatório no currículo da USP, por exemplo, e não um Jean-Baptiste Vic, ou um Spinoza, ou um Leibniz, né? E claro, você remonta aí as discussões, por exemplo, que o Carlos Altur fazia no departamento aqui entre nominalistas e realistas na filosofia medieval, etc. Né? No fundo, né, a discussão, o importante é captar que essa discussão orbita em torno de, né, qual seria o problema filosófico, né, fundamental. Conhecer a realidade ou antes conhecer a nossa consciência para então se perguntar se a nossa consciência pode ou não conhecer a realidade, né? E aí o problema vai ficar ainda mais espinhoso em Hegel, porque o Hegel tem uma proposta explicitamente imanente de extrair as categorias da objetividade, né? A proposta, por exemplo, a gente vai ler na filosofia do direito de Hegel que a tarefa da filosofia é conhecer o que é, uma afirmação explicitamente ontológica, que naufraga na sua continuação imediata, que ele vai falar, porque o que é razão, né? E aí ele traz de volta todos esses aspectos gnoseológicos para a sua tentativa de análise imanente. Né? Mas o próprio Adorno, por exemplo, destaca essa dimensão de crítica imanente na obra do Hegel. Né? O Adorno, segundo o Chazin, eu concordo, está nessa escola que aproxima demasiadamente Hegel de Marx.
né? Enfim, espero ter sido claro. Uma pergunta, você falou da ruptura do Marx, só que para mim ficou claro na exposição da natureza dessa radicalidade do Marx, é o amálgama originário. Exato, porque essa foi a minha tentativa de não invadir o tema da Lívia, que é o tema da aula de amanhã. Porque o que a Lívia vai falar amanhã de um modo muito menos resumido do que eu vou falar agora, né? Ela vai falar que Chazin, então, parte para uma análise imanente dos textos do Marx e vai chegar à conclusão de que o Marx inicia uma caminhada de instauração do seu pensamento próprio a partir da crítica à filosofia do direito de Hegel. Tá? Uma crítica que lança imediatamente o que o Chazin vai falar que o pensamento do Marx se desenvolve propriamente a partir de 3 críticas ontológicas, que seriam a crítica ontológica à filosofia especulativa, a crítica ontológica à política e a crítica ontológica à economia política. Nesse primeiro texto de 43, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que tem uma espécie de... digamos assim, e os desenvolvimentos que o Marx aponta lá imediatamente já... mas se desenvolvem nos anos imediatamente seguintes, em todo caso apanhando ali a coisa de uma maneira mais geral, ou seja, sem entrar em detalhes se o manuscrito de 43 os caráter transitório desse manuscrito, etc. Você já tem lá de saída 2 dessas críticas, a crítica política e a crítica à especulação, né? Na verdade são, digamos assim, dimensões de uma mesma crítica, ou de uma mesma posição ontológica, que é isso que o Chazin chama de nova posição. E onde está a radicalidade nisso? A radicalidade está numa postura que não é que... o pulo do gato está no seguinte, não é que o Marx fala assim, Hegel não compreendeu o Estado porque ele não tem a metodologia adequada, ele não tem os instrumentos de pensamento adequados para compreender a realidade, né? Ele vai falar, se vocês me permitirem resumir em termos vulgares, mas Hegel não compreendeu o Estado pelo seu posicionamento diante da realidade, porque a sua filosofia é uma filosofia em que a razão se põe como fundamento de si mesmo, né? E a radicalidade dessa nova posição do Marx está exatamente aqui, quer dizer, numa postura inédita na tradição do pensamento ocidental, no sentido de considerar a sociedade civil como locus de atuação dos sujeitos reais e, portanto, toda e qualquer investigação deve partir necessariamente da sociedade civil em sua imanência. Essa é a radicalidade do pensamento do Marx, que isso vai permitir que ele faça uma crítica a Hegel muito mais sofisticada, no sentido de mostrar, como eu já mencionei, que o pensamento de Hegel inverte as relações determinativas entre Estado e sociedade civil, justamente porque na realidade do Estado essa inversão já está posta, né? E compreender, inclusive, o pensamento de Hegel como produto de um desenvolvimento histórico particular alemão. Quer dizer, todos esses elementos de análise do Marx, eles só podem vir a partir dessa nova posição ontológica, a partir de uma crítica que está para além da crítica metodológica, para além da ideia de que Hegel não possui os instrumentos subjetivos necessários para conhecer a real relação entre Estado e sociedade civil. Está muito mais no lugar de, se o pensamento do Hegel apresenta distorções, é porque ele é a expressão de distorções reais, né? E ele só pode chegar nessa posição reconhecendo que há uma realidade objetiva com a sua lógica própria e que é possível conhecer a lógica própria dessa realidade, né? Enfim, a Lívia vai entrar, eu acredito, mais extensamente nesses temas. Mas o ponto-chave aqui é a recusa de qualquer forma de pensamento especulativo. E nesse ponto, o Feuerbach é decisivo. E a sacada do Feuerbach é simples e genial. Quer dizer, o que o Feuerbach vai falar? O Feuerbach vai comparar a filosofia especulativa à teologia. No sentido de que se a teologia tem um Deus transcendental para garantir fundamento e legitimidade para o pensamento, a filosofia moderna substitui esse Deus pela deusa razão. A razão se põe como fundamento dela mesma. E a partir daí o pensamento opera de modo independente da realidade. A radicalidade da propositura do Marx está justamente em se contrapor radicalmente a esse tipo de procedimento.
Trazer de volta à terra. Trazer de volta para a terra. Exato. O Lukács, ele trabalhou e abordou essa questão do amálgama em alguma parte da obra? Olha, eu desconheço, até porque o Lukács era um grande admirador do Lenin, né? Mas, assim, eu acredito que os meus companheiros de exposição aqui, que tem uma inserção muito maior na obra do Lukács, pode dizer com mais propriedade, mas eu posso dizer que nos estudos que eu tenho da obra do Lukács, eu não vejo essa dimensão. Maria, tem uma pergunta boa para fazer do grupo. Sim, pode ir. Sobre essa questão da prioridade da objetividade, ou como é que se colocou? Propensão radical à objetividade, etc. Eu me lembrei, conforme você ia descrevendo o que significava isso, essa parte do chazinho eu cheguei a ler, né? Li essas 2 primeiras páginas. Mas uma coisa que me veio na cabeça foi outras aulas, né, de outros cursos, etc. Especificamente, por exemplo, do Grespan, quando ele fica discutindo essa questão do sujeito-objeto, ele faz a crítica lá do positivismo, não sei o quê, que não é possível um sujeito conhecer o objeto, porque sempre tem um sujeito, então tem sempre a interpretação, nananana. Então, e como que a gente afasta dessa leitura de propensão radical à objetividade qualquer crítica? Eu sei que não é, mas assim, se eu fosse uma pessoa que desconhecedora, falar, não, mas você não tem uma certa tendência, entre aspas, positivista, não sei o que, de esquecer que tem um sujeito que conhece o objeto, né? Como que a gente afastaria esse tipo de crítica? Essa é a primeira pergunta, eu vou fazer só as 3 que é bem rapidinho. Isso é uma coisa. A segunda coisa, se você puder desenvolver mais algum ponto, essa diferença entre o que o Chazin propõe na análise imanente da obra, a estrutura e a lógica do texto, etc., com essa diferença do que tem na USP, porque é isso que eu tenho contato, e realmente eu sinto essa falta. Como é só a questão do contexto? Entre o contexto, pronto, essa é a grande diferença. Então a análise imanente é um primeiro passo para você conhecer o pensamento de um determinado autor. Daí depois, enfim, tem que dar um passo além, não basta análise imanente. Enfim, essa é uma coisa. E a terceira, se pela finalização do que você fez referência ao Chazin, que eu também já tinha lido, eu entendi isso, mas dá para dizer, desde que seja uma alusão vaga, que de fato Marx, para formular o seu pensamento próprio, entre aspas, foi influenciado, partiu da análise e crítica dessas chamadas 3 fontes, desde que seja uma simples alusão vaga e de que a gente entenda que o que importa é a investigação de como se deu a crítica diretamente do Marx a essas 3, entre aspas, né, que daí, enfim, é isso. Perfeito. Bom, você me ajuda se por acaso eu esquecer algum elemento da sua questão. A primeira, infelizmente não tem uma fórmula mágica, entendeu? Porque essa carência por uma prova do nosso argumento ainda não deixa de ser resquícios de um gnoseologismo imperante no nosso pensamento, né? É o sonho de Descartes. Eu escrevo aqui na lousa A mais B igual a C e provê a existência de Deus. Entendeu? Esse que é o grande projeto do Descartes, que é algo próprio do gnoseologismo, disso que o Chazin chama de gnoseologismo, que está sempre vinculado à ideia de prova, né? Prova no sentido matemático, né? Então, assim, o que, digamos assim, como Marx responderia a essas pessoas, o Marx apontaria para o terreno resolutivo da praxis social. Por exemplo, desculpa, pessoal, só me despedir do Valverde, mas, por exemplo, é meio descabida a pergunta, por exemplo, se alguém perguntar para o Marx, mas prova que existe classe social. Ele não vai provar por uma cadeia de razões, porque isso seria um argumento essencialmente gnoseológico. Ele vai falar assim, vamos olhar para as práticas sociais e vamos identificar as classes aqui nessa prática. Entende? Não que isso seja abrir mão do rigor da pesquisa, porque a gente sabe que há uma brutal exigência de rigor nessa análise da objetividade, nessa propensão radical à objetividade. Mas é importante a gente compreender que
ela não pode ser provada por uma cadeia lógica de argumentos, porque isso já significa operar em outro registro de pensamento que não ontológico, né? A sua segunda pergunta da análise da USP. Ô Felipe, antes de você entrar na segunda pergunta, sobre o que você falou, tem um curso do Chazin disponível, chama Superação do Liberalismo, que ele esclarece bem esse negócio, que não é nem um negócio que tipo, está na reflexão dos filósofos. Está em qualquer pensamento da vida cotidiana, a questão do único múltiplo e da questão da gente generalizar para simplesmente viver. Por exemplo, ele fala do camponês, ele diferencia a terra da grama, da planta, do não sei o quê, e a água, a planta precisa da água para crescer. Quem prova isso? Não é o experimento metodológico que ele falou, é a própria planta que faz isso. É a partir das possibilidades reais daquela planta que faz você fazer a pesquisa. A questão dos filósofos, óbvio que é a generalização da toda existência, mas isso já está radicado na própria vida cotidiana. Acho bem interessante que ele partiu ali de uma experiência humana e que é... Oi? Não é interessante. Não, porque senão a gente fica muito nos gabinetes filosóficos e tal, e é algo da própria experiência humana de todos nós. Sim, só para registrar, eu não mencionei esse curso porque ele é um curso que o Chazin começou a circular pela web sem consentimento do Chazin, etc. É um curso que a gente não tem, digamos assim, como atestar a sua autenticidade, né? Por isso que eu trouxe o texto da Esther, porque o texto da Esther vai trabalhar muitos dos temas que aparecem nesse catatal de superação do liberalismo, mas aí sim com uma prova de autenticidade, porque é a compilação das notas do próprio Chazin. Além daquilo que você mencionou, que esse texto é o ponto mais alto, né? Enquanto aquele outro está em outros níveis de desenvolvimento. Né? Exato. Então, assim, desculpa para registrar esse texto. Eu conheço esse texto, eu li também. Foi onde eu vi e eu achei bem didático. Sim. Mas eu nem sabia disso aí também. Agora, com relação à questão da análise estrutural, e é que tá, eu tomaria, e é que o Chazin, quando ele desenvolve a análise imanente, ele chega a usar o termo análise estrutural, né? Agora, eu tomo a liberdade de, para responder a sua pergunta, separar um pouco o que seria a análise estrutural da análise imanente, porque eu acho que a análise imanente carrega um significado mais profundo do que a análise estrutural, que pode facilmente levar a gente para o viés do estruturalismo, que é o que acontece na USP, né? Estou falando mal da USP, estou sendo gravado. Mas porque a gente... Só uma parte em relação à USP. A vantagem cartesiana da USP é que a gente não se perde nas salas como aqui na PUC. Não, sim. E respondendo a sua pergunta muito resumidamente, tá? Até porque a gente já está chegando, invadindo o tempo do pessoal da mesa, mas ela continua como um momento importante de análise. O problema é que no caso da USP ela se esgota no momento, né? Tanto para o Chazin como o Lukács desenvolve esse termo de um modo interessante na Destruição da Razão, quer dizer, a ideia de que você tem três dimensões a ser trabalhadas, né? Você tem o discurso enquanto discurso, na sua especificidade própria, na sua lógica específica. Ao mesmo tempo, você tem um solo social na qual esse discurso é gerado e que, como eu falei, cria inclusive as condições objetivas para que esse discurso possa emergir enquanto discurso. E uma terceira dimensão, que é como esse discurso opera efetivamente nessa realidade, né? Qual é a função que esse discurso adquire na prática social, porque alguma função ele necessariamente adquire. Se a gente compreender o discurso marxianamente como sempre integrado, né, mais ou menos imediatamente, à praxis social. Então, eu definiria muito grosseiramente e muito resumidamente esse viés uspiano, que é declaradamente estruturalista, como hipostasiar um dos momentos de análise.
né, eles conseguem dar conta, e todo mundo, e quem fez filosofia da USP sai muito capacitado em estudar a estrutura de um texto, né? Aliás, o Chazin se formou na filosofia da USP, né? Entretanto, se você hipostasiar esse momento, aí você perde de vista essas outras duas dimensões que eu considero e que o Marx considera fundamentais. Tanto que, e aí eu repito, vamos voltar para os exemplos que o próprio Marx nos legou, porque ele nunca se furta de analisar a estrutura interna do discurso enquanto discurso, seja do Adam Smith, seja dos neo-hegelianos, seja do próprio Hegel, mas também está sempre preocupado em captar essas outras dimensões, quer dizer, que solo social, qual é a mediação desse discurso com a praxis, que solo social que gerou esse discurso, e como esse discurso opera, né, nesse solo social. Bom, essa é a segunda pergunta. Sua terceira pergunta... É das 3 fontes, se dá para... Das 3 fontes. Cara, eu acho que a sua pergunta, com a pergunta você já encaminhou a resposta, porque é que tá, e o que eu tentei destacar com essa última passagem do Chazin, que você quase recitou, que é a ideia de que não é que Marx não tem nada a ver com a economia política inglesa, ou com o socialismo francês, é que você partir dessa pergunta, quais são as fontes, ou mesmo interpretar dessa forma, Marx é você perder de vista o essencial do problema, né? Seriam mais do que 3 fontes, 3 embates. Exato. E, por exemplo, a própria Ensaio publicou um texto do padre Henrique Lima Vaz, As Fontes Filosóficas do Pensamento de Marx, onde destaca outros, destaca o romantismo, a tradição romântica, fala até em ontologia. Agora, a meu ver, padece das mesmas limitações. Está muito mais preocupado em observar como Marx responde às perguntas tradicionais da história da filosofia e menos preocupado em investigar o próprio Marx e ver como ele recoloca essas questões em outro lugar. Entendeu? Então é um pouco isso. Tá? A gente pode estender, só para terminar com uma polêmica, a gente pode estender essa pergunta ao próprio Lukács. O Lukács parte do Marx para resolver questões tradicionais da história da filosofia, teleologia e causalidade, verdade e necessidade, etc. É um exercício polêmico.